Descansa agora um pouco a tua alma, aquieta a tua alma, no nome de Jesus. Senhor, nos achegamos a Ti mais uma vez, e nesse momento, ó Deus, nós queremos aquietar a nossa alma e lançar diante de Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu tens cuidado de nós. E eu quero, ó Deus, rogar a Ti, que Tu possas encontrar em nosso coração uma terra boa, um bom solo. Eu quero profetizar que essa noite você encontrará uma terra apta para receber a semente. Ela não cairá sobre os espinhos e abrolhos, ela não cairá à beira do caminho, ela não cairá, ó Deus, em uma terra árida, Senhor Jesus. Ela não cairá, não será arrebatada, Senhor Jesus, pelos pássaros, pelas aves de rapina, mas ela cairá no solo capaz de acolhê-la e de fazê-la florescer e frutificar. Então traga cativo mente e coração a sua palavra e a voz que o Senhor quer ecoar hoje sobre o nosso coração. E eu te peço isso em o nome de Jesus, ó Deus, tire toda distração e dispersão da nossa mente, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Amém, queridos. Amém. Quero compartilhar algo aqui com vocês que tem despertado no meu coração uma atenção a como nós precisamos estar vigilantes e atentos a uma situação que tem se tornado mais evidente nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. E o Evangelho, ele tem um poder diferente de qualquer outro instrumento de transformação. Escute isso, porque se você entender isso, você vai conseguir caminhar comigo para que o Senhor abra os seus olhos nesse entendimento. O Evangelho, ele tem esse poder. Um poder de transformação integral, né? E nada é mais poderoso do que o Evangelho. Por quê, pastor? Porque o Evangelho, ele atinge a causa, ele não atinge a consequência. Você entende isso? O Evangelho do reino de Deus, ele nos atinge na origem de quem nós somos. E ele muda a raiz. Ele não atinge o fruto. Então, não tem nada mais poderoso do que isso, né? Porque ele não atua de forma paliativa na consequência. Ele vai na raiz. Ele vai dentro da nossa própria natureza, né? Tem muitas outras ferramentas que são importantes, elas são transformadoras também. Por exemplo, todos nós sabemos que a educação, ela é algo transformador, sim ou não? Por exemplo, outro instrumento que é importante, o esporte, ele pode também ser algo transformador, amém? Pode ser um instrumento de transformação. Você já conheceu alguma pessoa que a vida dela foi transformada por causa do esporte, sim ou não? A música pode ser algo transformador, sim ou não? Pode ser. Sem sombra de dúvidas. Haverá pessoas que se agarrarão a esses instrumentos e passarão por transformações nas suas vidas por conta disso. Mas nada se compara ao Evangelho. Porque o Evangelho, ele vai no âmago do nosso maior problema, né?
Nada é mais tão eficaz feito o poder do Evangelho. O dinheiro, ele pode até gerar riqueza. O conhecimento, ele pode também ser um gerador de sabedoria. Mas só o Evangelho efetua uma mudança na nossa natureza. Amém, irmãos? Amém? Você acredita nisso? Por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos aqui. O Evangelho, ele é pautado em princípios, em valores, que regem a nossa vida em tudo. Você entende que o Evangelho, ele alcança todas as áreas da nossa vida? Amém? Sim ou não? Alcança tudo. O que é que o Evangelho não alcança, gente? Me diga algo que o Evangelho não alcança. O Evangelho alcança tudo. O Evangelho, ele alcança a família? Sim ou não? Ele alcança o marido, a esposa, filho, alcança o profissional, aquele que serve, alcança. O Evangelho, ele tem resposta para tudo, ele tem modelo para tudo. Então isso é muito poderoso, né? Porque atinge a nossa vida e nos desafia. O Evangelho, ele nos desafia o tempo todo a romper os nossos limites. E nos confronta nas nossas maiores debilidades. Sim ou não? Sim ou não? Às vezes, nós nos adequamos à questão do Evangelho em si, mas nós não nos apercebemos o quão poderoso o Evangelho é. Veja bem uma coisa que o Evangelho produz. E eu estou sendo aqui de forma prática e estou sendo aqui crente, talvez até profeta. Você vai me entender. Porque uma das coisas que eu acho mais poderoso que o Evangelho, ele produz, é que nos desafia a andar na verdade. Amém, irmãos? Irmãos, olha aqui para nós. Você está entendendo um Evangelho que nos desafia a andar na verdade? Só isso muda a nossa história. Infelizmente, entrar na igreja não nos garante andar na verdade. Mas um relacionamento com aquele que é a verdade nos faz viver na verdade. Porque nem todos o que aqui estão, talvez ainda estejam conseguindo viver na verdade. Irmãos, viver na verdade muda a nossa vida. Sim ou não? E nos leva a grandes desafios. Irmãos, como é difícil a gente andar na verdade. É ou não é? É difícil. Mas isso é poderoso. Isso é muito poderoso. Talvez isso, para os nossos filhos, seja uma das coisas mais importantes que nós precisamos imprimir neles. Se você ensina seu filho a andar na verdade, você está construindo um dos maiores patrimônios na vida do seu filho. Porque isso será um lastro e uma pavimentação para toda a vida dele.
Então o Evangelho, ele produz isso, queridos. O Evangelho, ele produz coisas tão poderosas. Eles nos desafiam a sermos íntegros. E todo íntegro chamou a atenção de Deus. Todos os homens que foram íntegros levantaram diante de Deus um testemunho. E o próprio Senhor testemunhou a respeito deles. Nos desafia, queridos, a perdoar. Eita Deus! É ou não é? É fácil? É fácil? O fundamento do Evangelho, um dos fundamentos, está pautado no perdão. Se nós entendermos que o Evangelho, o que é o Evangelho, a gente vai perceber que um dos fundamentos do Evangelho estão fincados no perdão. E só por causa disso, eu e você estamos aqui. Porque fomos perdoados. É ou não é? É ou não é? Veja o poder que o Evangelho ele exerce dentro de nós. O Evangelho, ele nos desafia a amar. Não é isso? Mas não é apenas amar. A amar até... Ah, é? É isso mesmo? Até os meus inimigos. Amém. Então a gente fez uma boa introdução. Agora a gente vai falar o que eu quero falar. O Evangelho, irmãos, ele quebra a nossa lógica humana. Ele rompe com as nossas razões. Ele quebra o racional. E muitas vezes o racional, ele se rende diante do espiritual. Amém? Porque os fundamentos espirituais, eles sobrepõem, eles são maiores do que o nosso racional, do que as nossas razões. Veja o que é que o Evangelho, ele quebra a nível de razões para nós. E agora eu vou entrar no assunto. Eu queria falar sobre 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 26. A partir do verso 26. Vamos ver a quebra dos padrões racionais humanos e o que é que o poder do Evangelho ele provoca, ele promove. Ele diz: irmãos, reparai, pois, na vossa visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, diga pelo contrário. Diga de novo, pelo contrário. Agora dê um glória a Deus. Porque só por conta desse pelo contrário é que eu e você estamos aqui também. Só porque Deus contrariou a lógica humana, irracional,
quebrando as nossas razões, eu e você, nós estamos aqui. Isso me atinge, isso me alcança, isso muda tudo para mim. Sabe por quê? Porque, pelo contrário, ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os... Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Meu Deus. Acompanhe ela, acompanhe ela. Acompanhe ela. Deus pegou um fraco feito eu. Porque Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Ei, e as desprezadas. E as desprezadas. E as desprezadas. E aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que acham que são. Aleluia! Ele nos alcançou. Ele me alcançou. Eu estou aqui dentro dessa realidade. Ele quebrou as razões. Por isso eu estou aqui. Amém, irmãos? Isso é o poder do Evangelho, que contradiz a toda a lógica humanista, racional. E muitos homens de Deus, alguns que foram visionários, eles captaram isso. E dentre esses visionários, talvez aquele que andou fora da sua geração, e a gente percebe que Davi foi esse cara. Em 1 Samuel 22, verso 2, Davi estava se escondendo. E tem um texto no capítulo 21 muito interessante, irmãos. Que Davi estava sendo perseguido. E em um dado momento, Davi se finge até de doido. Alguém já viu esse texto? Não. Davi se finge de doido. E começou a babar na barba. E escapou. E quando ele escapa, ele vai lá para a caverna de Adulão e alguns descobriram que ele estava lá. E em 1 Samuel 22, 2, Davi ajunta o que tinha de melhor para caminhar com ele. Acompanhe aí o perfil do RH que Davi, ele escolhe para caminhar com ele. O que tinha de melhor. 1 Samuel 22, 2, diz: E ajuntaram a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens que estavam endividados, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe, líder deles. E não eram 12, era 400. Administrar 12 dá trabalho. Agora, imagina administrar 400 com esse perfil maravilhoso. Com esse perfil impecável. Porque você já administrou um amargurado de espírito, meu irmão.
aquele que destila fel em tudo na sua vida. Aquele que tem raízes de amargura profundas fincadas na alma. Aqueles que têm o mau caráter de ser inadimplente. Porque aquele que se torna um inadimplente, ele tem uma grande tendência a ser um inadimplente quanto mais em tudo na vida dele. Porque ele rompeu uma barreira. Então, foram esses homens que Davi liderou. E desses homens, desse grupo seleto, amém, irmãos? Desse grupo seleto, para contrariar, esse é o pelo contrário de Deus. Nesse grupo seleto, Davi transformou esses homens em guerreiros, em valentes fiéis a Ele. E isso só foi possível pelo poder da palavra e de um testemunho. Amém, irmãos? Quando a gente para ver esses exemplos, nós somos muito impactados. Pelo menos eu sou muito impactado com uma história dessa. Porque a gente percebe que há esperança. Amém, irmãos? Porque talvez eu poderia estar nesse perfil aí. Quantos de repente não saíram desse perfil de amargurados de espírito? De pessoas inadimplentes em tudo. Inadimplente como pai, como filho, inadimplente. Porque endividado não é aquele que tem dívida financeira, irmão. Ei, alô? Amém? A gente acha que o endividado é apenas que tem dívida financeira, não. Tem dívidas muito maiores do que essa. Sim ou não? A dívida de uma paternidade é muito maior do que essa. Sim ou não? Então a gente precisa nos aperceber desse intento. Mas essas pessoas, elas nos inspiram a entender o poder que há nisso tudo. Você já pensou no processo de transformação de Saulo em Paulo? Talvez você não tenha a ideia disso. Mas hoje eu vou trazer só uma clarezazinha para você se aperceber de como aquele cenário de transição e transformação de Saulo para Paulo foi extremamente difícil. Em Atos 9, fala a respeito de um discípulo, que eu fico pensando nesse discípulo, imaginando o desafio, né, desse discípulo. Porque o Senhor fala para Ananias a respeito do que ele iria ter como missão. E é muito interessante que Saulo teve um encontro com o Senhor em Damasco, e vocês sabem de tudo aquilo, né? O Senhor derruba ele do cavalo, ele fica cego, durante 3 dias, né? Fica lá enclausurado na casa de um Judas, lá, né? Em Damasco. E aí, em Atos capítulo 9, a partir do verso 10, tá? O Senhor fala com um discípulo chamado Ananias. Mas veja o que é que diz esse texto, aqui comigo. Diz: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias.
Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama... Você já notou que nunca é esquerda? Você já notou que sempre é direita? Deus tem algum mistério nisso aí, viu, irmão? Tem alguma revelação nisso aí, vai pegando a revelação. E na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse as vistas. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe uma autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O negócio era tão desafiador, mediante a história de vida de Saulo, e porque ele era conhecido por todos os cristãos da época. Todos conheciam ele. E de como ele perseguia para prender, para matar, todos conheciam ele. E que ele ali tinha sido enviado com esse objetivo. Então esse homem se encontra com Deus. E Deus pega um discípulo que está lá em Damasco, um homem sensível à voz de Deus, amém? Vale a pena salientar isso. Mas Deus aparece a ele numa visão. E Deus mostra a visão para ele mesmo. Vou te mostrar o que vai acontecer. Tu mesmo vai para uma rua chamada direita, na casa de Judas, e você chega lá e vai impor as mãos sobre ele, para que ele seja curado, receba o Espírito Santo, e Deus vai fazer uma obra poderosa na vida. Aí, ele sabe que é o Senhor, sabe foi que o Senhor deu a visão para ele, o Senhor mostra o que ele deveria fazer, mas ele chega e diz: mas Senhor, tu está sabendo quem é esse Saulo? Tu sabe quem é ele? E o que a gente sabe aqui é que esse cara está tocando terror aqui. É isso mesmo, Senhor? Você sabe de uma coisa, irmãos? Se qualquer outra pessoa, ou outro discípulo, ou outro apóstolo, falasse isso para um outro discípulo, talvez ninguém se arriscaria a ir na rua direita, na casa de Judas, falar com Saulo. Tinha que ser o próprio Senhor. Você está entendendo? Tinha que ser o Senhor. Porque diante daquilo que o próprio Senhor falou e mostrou para ele numa visão, teria que ser inquestionável isso. E mesmo assim Ananias ficou, mas foi obediente, amém? Amém? Foi obediente. E rompeu o seu medo, rompeu as ameaças de ser preso, de ser capturado, de ser levado para as autoridades romanas. Ele rompeu tudo isso, porque o próprio Senhor deu-lhe uma visão e uma palavra. E o texto, ele diz, é muito engraçado isso, porque Ananias vai lá e entra dentro da casa, no verso 17 diz: e foi entrando na casa, e impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo,
já declarou ele irmão. Você está entendendo? Nesse momento, Ananias foi convencido. Ele não disse Saulo, Saulo, tu és agora o meu irmão. E aí, Ananias fez tudo o que o Senhor mandou ele fazer. E dali começou uma nova história na vida de Saulo. Irmãos, esse processo foi um processo muito difícil. Porque depois disso, diz o texto que logo em seguida, Saulo, ainda conhecido como Saulo de Tarso, ele começou a pregar o evangelho e as pessoas estavam confusas. Ficaram confusas, ele disse, como é que é isso? Esse cara ontem estava prendendo os cristãos, agora ele está falando que Cristo, ele é o Senhor. Ele é o Messias que haveria de vir. Como é que é isso? A gente está confuso. E ele continuou pregando, ministrando, até que os judeus disseram, não, vamos dar cabo desse cara. E intentaram contra ele. Isso é o poder do Evangelho. Você está entendendo? Isso é o poder do Evangelho. Esse foi um momento, queridos, muito difícil para a igreja local. Mas eles romperam até a própria possibilidade de Saulo ser um K9. Um X9, né? K9. Errei na letra. De Paulo ser um X9. Por que isso? Porque eles sabiam que mesmo ele sendo um dos maiores improváveis, ele seria um dos maiores improváveis. Ei, ele seria um dos maiores improváveis. Mas o Evangelho, ele tem o poder de alcançar os improváveis. E de fazer uma obra inimaginável. E de fazer uma obra a qual os nossos olhos, a nossa mente, o nosso entendimento, o intelecto racional não é capaz de alcançar. Mas o Evangelho é capaz. Estamos vivendo em um tempo que nós precisamos resgatar essa verdade. Que Deus é poderoso para alcançar os improváveis. Eu tenho sido confrontado nisso. Você está me entendendo? Estamos vivendo um momento tão antagônico, um momento tão polarizado, mas nós não podemos perder a essência do poder do Evangelho. E nós precisamos acreditar no improvável. Você está entendendo? Você está entendendo o que está por detrás do que eu estou querendo falar? Precisamos acreditar. Seremos provados nisso. E mesmo que isso nos custe alguma ameaça, nós precisaremos ter o discernimento e o alinhamento com Deus de saber que é Deus que está falando. Porque a gente está vivendo tempos difíceis, irmãos. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer?
Meu desejo é falar isso mais claro, sabe? Mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É. Sabe o que é que Deus fez? Deus pegou um cara que era um dos caras mais intelectuais daquela geração. Mais inteligente, mais estudioso, mais conhecedor da lei. Ele mesmo fala disso. Um filósofo na sua essência. Um cara inteligentíssimo, e pega esse homem preparado intelectualmente e coloca ele para falar para as pessoas mais simples da época, que eram os gentios. Ele disse, eu vou levantar ele para os gentios. E Deus pega Pedro, um analfabeto, não estou falando isso de forma pejorativa, um analfabeto e iletrado, e coloca esse Pedro para falar com os maiorais da lei. O Senhor disse, eu vou inverter aqui tudo. Porque no primeiro discurso de Pedro, Pedro impacta tanto aquelas 3.000 pessoas e disse, como pode? Está escrito em Atos capítulo 4, como pode? Esse homem falar com essa fluência, com essa propriedade, com essa autoridade, sabendo que eles são homens incultos e iletrados. Porque esse evangelho, ele quebra as nossas razões. Ele vai de encontro à nossa formatação humana e nos vira pelo avesso. E diante desse tratamento, Paulo chega e diz, considero tudo que eu sei como perda. Estamos vivendo um tempo que nós precisamos expandir esse desafio das pessoas difíceis e improváveis. Mesmo que isso possa nos dar sérias ameaças. Mas nós precisamos acreditar que é possível. Que o Evangelho tem poder para isso. Porque tem situações, irmãos, que elas são tão desafiadoras, que Deus ele tem que entrar pessoalmente no processo. Tem algumas que Deus pode levantar até uma pessoa igual a mim, a você. Mas, por exemplo, o exemplo de Saulo, foi Deus que se apresentou através de Jesus para ele. Ninguém pregou para Saulo. Quem pregou foi Jesus. Jesus disse, tem uma audiência com você, meu filho. Venha para cá que eu quero falar com você. Quem é você? Eu sou Jesus. Jesus é. O que você está perseguindo? Sou eu. Bum, caiu do cavalo. Diante da glória, ficou cego. Tem gente que tem que ser com Deus mesmo. Você está entendendo? Agora, depois que Deus pegar ele, você tem que estar pronto para ser cooperador no processo. Como Ananias foi. Amém? Tem gente que você olha assim, é impossível. Não é impossível. Tem gente que você olha assim, às vezes dentro da sua casa. Não tem como mais, eu desisti. Mas Deus não desistiu. Ah, tem gente que você acha disso. Como isso vai acontecer? Pode acontecer,
porque Deus pode promover um encontro pessoal com ele e fazer com que a luz dele se incida sobre ele e que ele possa ser quebrado, que ele possa ser moído, que ele possa ser atropelado, que o martelo venha sobre ele e esmiúce a penha e quebre e quebrante e leve no pó, para que depois ele possa refazer da mesma maneira e fazer com que ele encontre o propósito ao qual ele foi destinado. Não tem impossível para Deus. Jesus, ele desconcertou todos os padrões religiosos da sua época. Ele foi o contraditório, ele foi a contramão de tudo isso. E em muitas situações, Jesus escandalizou os religiosos. Mas escandalizou mesmo. Porque Jesus, ele se sentou com uma prostituta e deu atenção a ela. Jesus deu atenção a leprosos. Jesus deu atenção a corruptos. E diante de um corrupto, ele disse: desce daí, eu vou lá na tua casa. Como assim, Senhor? Porque Jesus não estava preocupado com a sua reputação. Ele estava preocupado com a sua missão. E a nossa missão, muitas vezes, vai vir de encontro com a nossa reputação. Você está entendendo? Você está me entendendo? Agora, Jesus, contradizendo toda essa lógica humana, Jesus diante dos discípulos, dos seus discípulos, Jesus ele contradiz algo que é extraordinário isso, irmãos. Porque diante dos seus discípulos, em um certo momento, Jesus disse, parafraseando, você vai ler esse texto depois, Jesus, ele chega para Pedro e diz: sai, Satanás. E ele chega para Judas e chama de amigo. E mesmo sabendo que Judas era o traidor, ele deixa Judas sentar na mesa para cear. O traidor ceou na mesa. Você sabe, no meio disso tudo, Jesus chama, parafraseando, Pedro de Satanás. Chama o traidor de amigo. Sabe por quê? Porque, muitas vezes, o amigo é aquele que vai te levar para a cruz. E não aquele que quer te poupar da cruz. Quando Jesus chega para Pedro e para os discípulos e disse: importa que eu vá para Jerusalém, lá eu vou ser preso, vou ser maltratado, vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro se levanta e diz: não, de forma nenhuma, Senhor. Não vamos deixar isso te acontecer. Jesus está dizendo que aquele que quer nos poupar da cruz, esse não é o nosso amigo. E Jesus está dizendo
que o nosso verdadeiro amigo é aquele que nos empurra para a cruz, mesmo que ele seja o nosso traidor. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que as pessoas mais difíceis que são colocadas na nossa vida, elas são colocadas para nos levar para a cruz. Elas são colocadas para nos aperfeiçoar. Ei, você está entendendo? Que você se pergunta, mas Senhor, por quê? Senhor, por quê? O Senhor me deu um filho e um marido desse jeito. Ele está te levando para a cruz, meu irmão. Porque aquelas pessoas que nós temos mais dificuldades de transformar elas, são as que mais nos transformam. Ei, você está aqui? Você está me entendendo? O nosso amigo, ele até beijou o traidor. O amigo não é aquele que alisa a nossa cabeça, mas é aquele que nos coloca de frente à cruz e ao desafio da cruz. Quando Jesus estava diante de 2 ladrões, um ladrão incitou Jesus: se tu és mesmo filho de Deus, desce da cruz e tira-nos daqui. Jesus ignorou. Mas o outro, que não quis tirar Jesus da cruz, mas entendeu que aquele seria um momento de arrependimento, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você está entendendo? Às vezes nós nos confundimos na nossa lógica humana. Mas os nossos maiores algozes são aqueles que mais nos aperfeiçoam. O tema dessa mensagem é: pessoas difíceis nos aperfeiçoam. Nos desafiam. Nos confrontam. Nos levam à cruz. Estamos vivendo num tempo que esse evangelho de poder, ele precisa estar vivo dentro de nós. Ficou pesado, irmãos. Posso ouvir um amém mesmo? Muitas vezes nós não entendemos porque essas pessoas difíceis, elas entram nas nossas vidas, entram nas nossas histórias. E às vezes são essas pessoas que nós ficamos levantando tantas interrogações, mas por quê, mas por quê, mas por quê poderia ser diferente? Nós nunca olhamos para nós. Nós nunca voltamos para nós, para olhar em nós. Para entender que Deus está querendo trabalhar algo em mim. Posso ouvir um amém por isso? A gente tem essa dificuldade. E nunca achamos que é para trabalhar em mim.
que é para aperfeiçoar em mim. É claro que existe também o outro lado da história, porque hoje também nós temos muitas pessoas que não sabem como administrar, às vezes, essas pessoas. E por não conseguir administrar e entender o processo, tem muita gente que se torna refém dessas pessoas difíceis. E principalmente os pais. Porque não sabem administrar, às vezes, os filhos difíceis. Com a graça, com a sabedoria e até com uma unção que precisa quebrar o jugo. E não se tornar refém emocionalmente dessas pessoas. Vai saber cumprir o seu papel, aonde se encontrar o seu papel, seja de esposo, seja de filho, seja de marido, mas aonde se encontrar o seu papel, saber como lidar com essa situação. E não se tornar refém disso, porque a própria Bíblia fala sobre isso. Uma das histórias de um aprendizado incrível em todas as áreas é a situação do filho pródigo. Pois a situação do filho pródigo ela é intrigante para nós. E que talvez muitos de nós não tenhamos o posicionamento e a postura do pai. Ah, você quer ir embora? É isso mesmo. Quero. Me dê logo a minha parte. É isso mesmo que você quer? Então vá. Você está entendendo? E nós vemos o tempo inteiro tantas pessoas refém disso. Hoje, um dos maiores males que nós enfrentamos são pais que se tornam reféns de pessoas adictas e que são literalmente reféns. Adictas são viciados em drogas. E como chega pessoas onde os pais estão pagando as dívidas de droga para o filho não ser morto pelo traficante. E que já desestruturou a família financeiramente totalmente. E é claro que isso é uma situação muito extrema. Mas nós precisamos encontrar o ponto de equilíbrio. E essa história do filho pródigo, ela traz para a gente uma postura que nós precisamos aprender. Você está entendendo? Então, queridos, precisamos nos preparar para esse tempo. E entender que o Senhor nos capacitará para que o poder do Evangelho, ele seja evidenciado através de cada um de nós. Posso ouvir um amém por isso? De forma tal que estejamos tão sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, que nós não seremos enganados, mas iremos fazer valer o poder do Evangelho, entendendo todas essas situações e nos apercebendo do quanto Deus quer trabalhar primeiro comigo. Sempre. E entender que nós iremos estar vivendo tempos extremamente desafiadores. E que nós precisamos, acima de tudo, entender que a nossa missão, ela é mais importante do que qualquer outra coisa. O propósito que Deus tem para nós. Isso muitas vezes nos tirará das nossas zonas de conforto. E é isso mesmo que Deus quer fazer na nossa vida. Vamos ficar de pé.
Quem é você nessa história? Quem é você como ator dentro dessa história? Eu quero lhe dizer que um dia eu configurei como ator do improvável. E um dia eu fui o improvável. Um dia eu fui esse fraco. Continuo sendo. Mas entendo melhor a minha nova identidade, amém? E agora, eu preciso ser um outro ator. Um ator de acreditar. De que assim como um dia eu fui um improvável, eu preciso continuar. Que o mesmo poder que me alcançou, alcançará outros improváveis. Amém, irmãos? E acreditar. O meu amigo de verdade é aquele que quer me levar para a cruz, não aquele que quer me tirar dela. A essência do Evangelho está na cruz, irmãos. Foi a cruz que dividiu a história. A história está dividida antes e depois da cruz. A nossa história também está dividida antes e depois da cruz. A nossa rota, nosso caminho, aponta para a cruz. E toda a nossa caminhada, nós não podemos largar a cruz. Dia a dia, todos os dias, carregando a minha cruz. Amém, irmãos? Vamos fazer valer isso. Vamos viver esse Evangelho, que é poder de Deus. Poder de Deus. Fundamentado na cruz. Amém? Senhor, nós nos achegamos a Ti mais uma vez. Sendo mais uma vez mexidos, desafiados, confrontados pela Sua palavra, Senhor. Por esse tempo tão desafiador que nós temos vivido. Meu Deus, que essa palavra, ela possa ecoar no nosso coração como um desafio de capacitação, de preparação para aquilo que o Senhor confiará nas nossas mãos, com os maiores desafios que nós temos. Precisamos acreditar, Pai, que até aquele mais vil pecador, foi por ele que o Senhor também derramou o seu sangue e encarou a cruz. A cruz também alcança a esse. O Senhor também ama a esse. E nós, Senhor, precisamos ser convencidos que nós somos também os instrumentos para alcançar esse perdido. Derrame sobre nós, ó Deus, o espírito de compaixão, o espírito de súplica, o espírito de graça e de misericórdia. E nos faça, Senhor, colocar a nossa vida em obediência a Ti, ao Seu inteiro dispor,
compreendendo que acima de tudo, as pessoas, ó Deus, mais difíceis aos nossos olhos, são as que mais irão nos transformar. São as que mais irão nos aperfeiçoar. São aquelas que mais nos desafiarão a viver o Evangelho verdadeiro. Desce isso, Senhor, essa noite, sobre os nossos corações. E que tenhamos uma postura, Senhor, diferente. Com tantas pessoas que estão ao nosso redor. Mas que essas pessoas também entendam que precisam ser aperfeiçoadas, lapidadas, polidas, acrisoladas, Senhor, purificadas no fogo. Nós não queremos, ó Deus, uma igreja vitimista, onde teremos, ó Deus, a classe das vítimas. Não, mas um evangelho que é poderoso para transformar. Um evangelho que é poderoso para mudar o nosso caráter. Um evangelho que é poderoso, ó Deus, para mudar, ó Deus, de fato e de verdade, a nossa história e até a nossa identidade, quebrando todos os estigmas que nós carregamos, Senhor. Venha, Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer pelo poder do Evangelho, Senhor. Porque foi Ele que nos alcançou, Senhor. Foi Ele que contradisse. Foi Ele que, pelo contrário, Ele foi na contramão de todo, ó Deus, os formatos humanos, de todas as razões humanas, de todo o racional, Senhor Jesus. Ele foi, ó Deus, de encontro a tudo isso e nos alcançou. Alcançou os fracos, os humildes, os desprezados, aqueles que nada são, ó Deus, para envergonhar aqueles que são. Alcançou os amargurados de espírito, Senhor. Alcançou os inadimplentes, Senhor. Oh Espírito de Deus, muito obrigado, Senhor. Que esse Evangelho esteja vivo dentro de nós. Que esse Evangelho seja vivido no nosso meio, ó Deus, de forma verdadeira, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, alcançar a todos estes, os desistidos, os desesperançados, Deus, os desprezados, Senhor. São esses as quais, ó Deus, o Senhor tem nos chamado para alcançar, Senhor. Faz isso, Espírito Santo de Deus. Levante-nos, ó Deus, levante-nos como esses instrumentos. Levanta-nos, ó Deus, como os Ananias, como os Barnabés da vida, Senhor, como os Davis da vida, Senhor, que se fez líder de 400 homens, ó Deus, com uma estirpe, Senhor, uma estirpe de improváveis. Nos desafie a ver o que ninguém vê, Senhor, a ver como o Senhor vê, a ver, ó Deus, aqueles que foram escolhidos para ser instrumentos para a glória do nome do Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos ver como o Senhor vê. Abre os nossos olhos, Espírito de Deus. Abre os nossos olhos.